No próximo dia 25, o novo Código Florestal comemorará um ano de vigência. O senador Jorge Viana e eu realizamos recentemente uma missão à Europa que nos levou à França, à Bélgica e à Inglaterra para saciar a curiosidade de líderes governamentais e parlamentares da União Europeia a respeito desse novo código, dessa nova realidade. Tivemos como interlocutores algumas das principais lideranças francesas, belgas, da União Europeia e da Inglaterra. Percebemos lá uma grande curiosidade a respeito desse tema e um grande respeito pelo novo protagonismo do Brasil na cena internacional. Mas, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, encontramos também muitos clichês equivocados, repetidos e repetidos pela imprensa, de forma reiterada, que atingiram a imprensa europeia a respeito da nova realidade nacional. Tivemos a oportunidade de salientar que o Brasil executa uma nova agenda, combinando o crescimento econômico com justiça social e proteção ambiental. Tivemos a oportunidade de esclarecer vários equívocos. Quando nos perguntavam se era verdade que a lei brasileira promove a anistia a desmatadores ilegais, nós respondíamos dizendo que, na verdade, a nova lei florestal, ao invés de perdoar, ao invés de anistiar quem desmatou ilegalmente, estabelecia uma obrigação de recompor aquilo que foi subtraído da vegetação. E perguntávamos: qual é o país que tem uma legislação semelhante à nossa? Um país que executa a filosofia da Rerum Novarum do Papa Leão XIII, segundo a qual, sobre toda a propriedade, deve pesar uma hipoteca social. E a hipoteca social que pesa sobre a propriedade rural brasileira é uma hipoteca onerosa, pesada. Uma hipoteca que, no desenho do novo Código, que mereceu aprovação nesta Casa por quase 90% dos senhores senadores, é representada por duas figuras que não existem nas outras legislações ambientais.
a figura da área de preservação permanente e a figura da reserva legal. Deixamos boquiabertos alguns auditórios europeus, o senador Jorge Viana e eu, quando demonstrávamos que 61% do território nacional é constituído de florestas preservadas. Quando estabelecíamos que todas as cidades brasileiras que abrigam mais de 80% da população nacional ocupam apenas 1% do território. E quando estabelecíamos que, além dos 61% de território florestado, havia ainda cerca de 10% de áreas tomadas por rios, lagos e demais cursos d'água. Quando demonstrávamos que 75% da Amazônia são constituídos de terras públicas e que apenas um pouco menos de 25% das áreas amazônicas compreendem propriedades privadas. E mais, quando dizíamos que nessas propriedades privadas amazônicas, da floresta amazônica, o proprietário poderia utilizar, no máximo, 20%, sentíamos nos auditórios um sentimento de grande surpresa, senadora Ana Amélia. Porque o clichê que habitou a imprensa europeia era de que o Brasil continua destruindo florestas para fazer plantação de soja e para ocupar com pecuária. Na verdade, não sabiam que a política que vigorou nesse país, legal, estabelecida em norma subconstitucional, durante algumas décadas, quando o Brasil estabeleceu uma política de avanço, de aumento da fronteira agrícola, obrigava aquele que ocupasse áreas de floresta, aquele que comprasse, que adquirisse imóveis em áreas de floresta, obrigava a desmatar 50%. Isso que foi política do passado era entendido como política que continua no nosso país. De modo, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, foi muito importante essa missão que nós desempenhamos, coordenada pelo Itamaraty, pelo embaixador Pedro Bório, e executada de uma maneira muito competente, como só ia acontecer com as nossas representações, pelos nossos embaixadores, Bustani na França, Amado na Bélgica e Jaguaribe em Londres. Devo salientar que a nossa missão foi muito importante para esclarecer a verdade sobre a política florestal do nosso país. Muito obrigado, senhor.